Bom dia a todos. Meu nome é Daniel Passadori Camilo e hoje nós falaremos sobre como identificar, reter e desenvolver o seu talento. No dia de hoje, nós falaremos sobre quais são os desafios que nós vamos enfrentar, qual é a tendência do mercado para a questão de desenvolvimento de talentos. Então fiquem à vontade para fazer perguntas através do painel Perguntas e Respostas ou através do site. Hoje é dia 9/4, são 10 horas e 10 minutos. Vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje. Queria agradecer a todos os presentes na data de hoje e começando a falar sobre desafios do mercado hoje, uma pesquisa realizada pela Deloitte no ano de 2012, né, quando nós falamos sobre o estágio com que algumas companhias se encontram em relação à questão de talento ou à questão de assets, né? Algumas questões são intangíveis, como conhecimento, know-how, questões intelectuais, enfim, uma série de informações que fazem com que as empresas realmente tenham hoje um desafio muito grande em relação a talento. Eu não traduzi o trecho extraído desse documento da Deloitte justamente para evitar qualquer tipo de erro na tradução ou a troca da informação. Mas, falando em relação ao desafio de talentos, hoje em dia existe um ponto muito importante que um de cada 4 CEOs, né, presidentes de organizações, eles foram incapazes de responder a uma oportunidade de mercado por falta de talentos. Ora, porque precisava de uma pessoa com um skill muito específico para pensar no negócio, ora porque precisava de um skill muito específico com pessoas que detinham conhecimento mais operacional da coisa e isso também não foi capaz de contratar pessoas em tempo hábil para um negócio. Então é um número relativamente grande, né? 25%, se nós olharmos numa perspectiva de percentagem, de empresas, vamos dizer assim, que não conseguem atender alguma característica em específico por questões de falta de talentos ou escassez de talentos no dia a dia, né? Essa é uma pesquisa que foi realizada o ano passado, globalmente, pela PwC, né, pela PricewaterhouseCoopers, e uma pesquisa que mostra hoje o que acontece no Brasil propriamente dito, em relação à escassez de mão de obra. Nós somos hoje um país de pleno emprego, né? Hoje é muito comum nós termos dificuldade em fazer essa contratação. Em relação à mudança nos tempos, o que significa exatamente o que vem acontecendo, né? Em 2011, 34% das organizações elas não conseguiam encontrar talentos, né? Globalmente falando. Isso significa que nós temos aí uma retenção, as organizações passam a se preocupar em reter os talentos, né, ou identificar os talentos que estão dentro das organizações, né, e também significa que
essa busca aumenta os custos de contratação, os custos de recrutamento propriamente dito, né? É, um exemplo específico, uma organização, uma multinacional, que é a Manpower, é, que normalmente trabalha com questões de alocação de mão de obra, ela teve uma dificuldade muito grande de encontrar recursos em 39 países. Um desses países é o Brasil, e isso é um dado realmente preocupante, né? 43% da força de trabalho eles pretendem se aposentar. Se nós olharmos hoje para uma perspectiva nacional, olharmos para o Brasil propriamente dito, hoje a nossa população ela é composta muito mais de pessoas que estão numa fase ah, mediana da carreira, né, com idades entre 30 e 40 anos, e nos próximos 10 anos pretendem de alguma forma, 10, 20 anos, se aposentar e deixar o mercado de trabalho. O que significa que nós temos dois grandes desafios. Um é preparar a mão de obra entrante hoje no mercado de trabalho, e a outra é justamente identificar dentro da força de trabalho existente atual quem são os líderes do futuro, né? Quem são as pessoas que vão conduzir essa nova geração que vem entrando no mercado de trabalho de forma adequada, né? E 52% das organizações em 2011 elas acreditam que para posições críticas a briga pelo talento vai ser acirrada. Tanto foi em 2011 como será nos próximos anos que nós temos pela frente, né? Então aqui o que nos deixa muito intrigados e ao mesmo tempo com um desafio muito grande é realmente criar, conhecer o nosso talento, realizar ou criar planos de sucessões consistentes e concisos e reconhecer, evidentemente, quem são os nossos talentos dentro das nossas organizações. Se nós tomarmos como premissa que quando nós temos um gap de talentos, as nossas organizações acabam ficando menos competitivas, ora porque nós não conseguimos responder a uma necessidade do mercado, ora porque as decisões tomadas não são as decisões mais acertadas, até mesmo por falta de experiência ou até mesmo por questões de não conhecer propriamente o mercado, significa que hoje 83% dos RHs executivos de negócios acreditam que os programas de talentos precisam ser melhorados. Muitas organizações se perguntam o que é um programa de talento, como que nós conseguimos criar e ou melhorar o nosso programa de talento. Uma etapa desse processo, uma etapa dessa questão de talento, ela realmente passa por uma questão sistêmica e passa também por uma questão de processos dentro das organizações. A primeira etapa que nós já discutimos anteriormente é a questão de recrutamento. Se eu faço um processo de recrutamento adequado, eu encontro os talentos adequados. A segunda etapa, né, e que traz para nós um ponto importantíssimo, é a questão de conhecer as pessoas, né?
Isso vai passar por um processo ferramental, ou seja, nós precisaremos, evidentemente, de uma ferramenta para respaldar esse processo, mas também tem uma questão cultural, uma questão organizacional dentro da própria empresa que precisam ser respondidas, que é o que nós precisamos para tratar o talento? E muita gente, e isso é um sentimento das pessoas, dos empregados, vamos chamar assim, dos colaboradores, vamos chamar, que o processo de talent review, o processo de revisão de talento, precisa ser um processo claro, um processo bem definido, um processo transparente tanto para quem faz a avaliação, tanto para quem recebe a avaliação, né? Para quem é avaliado. Esse é um ponto super importante dentro das organizações que precisam ser colocados às claras, né? E isso passa por uma série de etapas, né? A revisão do talento, no primeiro momento, ela precisa avaliar a necessidade que nós temos, né? Então, entender exatamente e ter uma visão mais macro, né? Do, do que eu preciso para treinar, seja no tático, seja no operacional, né? Qual é o estágio que nós estamos hoje, né? Então, a partir desse momento que você avalia um colaborador, não com a intenção de julgá-lo ou de expor esse colaborador, mas sim com a intenção de fazer um levantamento de qual grau de conhecimento técnico ou soft skills que essa pessoa, que esse colaborador tenha, para poder posicioná-lo dentro de um roadmap de desculpem, dentro de um roadmap de desenvolvimento de carreira. Então, o colaborador já vai se sentir normalmente atraído e vai se sentir prestigiado pela organização. Feito esse processo, eu preciso fazer o quê? Calibrar o meu pipeline de talentos, ou seja, identificar. Eu fiz um assessment, eu tenho condições, tanto com conhecimentos técnicos, com soft skills, de criar um pipeline, de calibrar o meu pipeline de talentos. Feito isso, eu identifico quais são os gaps que eu tenho dentro de uma avaliação performática, vejo normalmente quem são os meus high potentials, né? Quem são os meus altos potenciais dentro da organização, e a partir de então fazemos um tratamento pontual. Fazemos uma intervenção que eu digo de cirúrgica dentro em cima desse talento, aonde eu passo a desenvolver pontos que o meu negócio julga necessário, pontos que nós como organização julgamos que sejam imprescindíveis para que o colaborador ocupe tal posição, e a partir de então eu faço o quê? Eu passo a identificar quem são os meus possíveis sucessores para cargos estratégicos dentro da organização. É muito mais fácil e muito melhor e muito mais rápido você fazer uma sucessão interna, trazer uma pessoa que já ocupe uma posição dentro da organização e levar essa pessoa a um patamar, a um cargo mais alto, do que fazer esse recrutamento fora da organização, né? Então você, em primeiro momento, prestigia o colaborador. No segundo momento, você deixa claro que a organização está atenta aos seus colaboradores, né? Que a organização está olhando para os seus colaboradores e que a organização almeja e dá a possibilidade de um crescimento dentro
de um crescimento profissional dentro da organização, sem contar questões culturais da organização que esse indivíduo já traz consigo e não é preciso um tempo muito grande de adaptação à cultura organizacional. Né? Isso um fato super importante dentro desse processo. E normalmente esse processo é feito de forma sistêmica, ou seja, são questões da organização que são materializadas dentro de um ferramental, que são materializadas dentro de uma solução, e essa solução é justamente o que vai nos dar os subsídios para passar por todas essas etapas que nós comentamos. Né? Avaliar, fazer o processo que nós chamamos de calibração, identificar os gaps de performance baseados em gestão de goals, né, de métricas e objetivos. Então, a tecnologia traz justamente isso para nós da área de RH, o que acaba nos dando um poder muito grande e acaba revertendo um dado super importante que, de certa forma, é alarmante também, onde hoje 82% dos profissionais de RH dizem que o resultado da revisão de talentos não atende às demandas que a organização precisa. O que isso significa? Que nós executamos o processo de revisão de talento, só que esse processo pode e deve ser melhorado dentro de um contexto. Isso significa que nós precisamos entender quais são os desafios da revisão de talento. Então, é ter condições, através de um processo que nós chamamos de nine box, são quadrantes, né? 3 quadrantes numa linha horizontal e 3 quadrantes numa linha vertical, podendo fazer o processo de calibração, né? Entender também quantas vezes eu devo avaliar o meu colaborador, né? Ele será avaliado somente pelo gestor imediato. Isso, algumas organizações hoje já adotam avaliações que nós chamamos de avaliação 360 graus, aonde o colaborador é avaliado por seu gestor imediato, por colegas que trabalham com ele, que são laterais a ele, ocupam a mesma posição, pessoas que consomem serviços, vamos chamar assim, daquele colaborador, ou seja, que demandam trabalho daquele colaborador, e ele avalia também o gestor dele. Então, quando identificar, né? Então, quando ter condições de fazer esse processo, quantas vezes fazer esse processo? Algumas organizações fazem isso anualmente, outras organizações fazem semestralmente. Isso vai depender muito da cultura organizacional, né? Então, ter definições bem claras do que está sendo avaliado numa revisão de talento, o que eu levo em consideração, né? Um item super importante, né? A confusão de potencial com disposição. Normalmente, potencial é confundido com algumas organizações chamam de readiness, outras de disposição, de vontade, porque algumas pessoas estão sempre dispostas a ajudar, né? Porém, às vezes essa disposição em ajudar,
ela pode, de certa forma, eh, aumentar o tempo com que o resultado vai ser obtido, ou por falta de conhecimento técnico, ou por falta de e soft skills que essa pessoa não tenha. Então, isso acaba atrapalhando muito. E é óbvio que isso precisa de um envolvimento dos gestores em si, de forma clara. E isso também não pode, de certa forma, ser algo intangível. O gestor precisa, de certa forma, deixar questões pessoais, questões particulares fora desse âmbito, né? Então, o Talent Review passa por alguns processos que vão da análise do skill do colaborador, a análise uh, das métricas definidas, a análise de pontos relevantes que a organização julgue. Eu faço a seleção desses dos top performers, né, das pessoas, dos colaboradores que tiveram um desempenho a contento. Eu faço a definição e a distinção uh, dos meus dos meus high potentials, né? Então, usando fatores de pesos, notas, medidas, eu consigo prever e distinguir quem é um candidato à sucessão de determinada posição e a partir do processo de envolvimento, nós fazemos o quê? O, o trabalho do gestor junto com o colaborador, o talento que está sendo avaliado. Chega-se a um consenso, é criado um processo para atingir alguns objetivos, e então passa-se a criar, passamos a falar de um plano de desenvolvimento de talentos, de um plano de desenvolvimento de líderes, propriamente dito, né? Então, hoje, organizações de alta performance provém 2,7 vezes mais programas de talentos para os high potentials. Esses programas de talentos, eles podem ser desenvolvimentos de soft skills, desenvolvimentos técnicos específicos para a posição a qual ele ocupa, um desenvolvimento para conhecimento do negócio ou da indústria ah, que a organização está envolvida. Todos esses dados, eu não sei se vocês que estão participando repararam, eles são extraídos de pesquisas e as fontes da onde essas informações foram extraídas estão no rodapé da página que vocês visualizam. Um ponto importante que nós temos que ter em mente e levar em consideração é a agilidade do aprendizado da pessoa, do colaborador ao qual nós identificamos como um potencial, né? Essa pessoa normalmente tem uma habilidade, uma disposição muito boa para aprender com experiências que elas tiveram, com sucessos e insucessos que elas passaram. Elas lidam muito bem com a exposição ah, ah, da imagem delas de forma tanto de forma positiva quanto de forma negativa. E normalmente lidam bem com oportunidades de pressão e oportunidades onde elas têm de apresentar quais são as suas fortalezas, né? Então, alguns atributos importantes que foram levantados pela Korn Ferry, que é um instituto super focado em questões de recursos humanos, né? É que os talentos, normalmente, eles têm uma propensão para liderar.
eles se apresentam de forma natural, sem que isso seja imposto para liderança, como um líder, né? Eles tentam, é óbvio que essas pessoas têm um talento nato para apresentar resultados, só que em contrapartida eles conseguem extrair dos colegas de trabalho, envolver esses colegas de trabalho para que eles gerem melhores resultados, né? Então existem alguns pontos críticos para os high potentials que precisam ser tratados de forma adequada dentro desse processo. Vamos passar para um ponto importante, que é a questão de leadership, né? A questão de desenvolvimento de liderança. E isso também é uma forma excelente de retenção de talentos, retenção de mão de obra, né? Então, hoje, 47% das organizações têm a preocupação de reter os seus futuros líderes e 53% das empresas veem o desenvolvimento de liderança como uma prioridade, né? O que vale a pena deixar claro é que é, o desenvolvimento de liderança, ele simplesmente não é a, como é que eu vou colocar ali? Não, a empresa não dá cursos e acha que isso é um desenvolvimento de liderança. Isso passa por uma questão muito maior, que são questões importantes, né? Onde os líderes precisam estar preparados, primeiro, ah, com oportunidades de mercado que possam ser ah, perdidas, ou nós temos que antecipar questões de identificar quem são esses líderes e tratar esses líderes para não perder oportunidades de mercado. Hoje é muito comum algumas organizações pequenas comprarem os seus concorrentes e que normalmente são concorrentes de grande porte, né? Então, isso é uma mudança que vem acontecendo no mercado muito grande e os líderes normalmente precisam estar antenados a essas movimentações ou o concorrente lançar produtos inovadores, né? Isso em algumas organizações é fatal para a questão do negócio e acaba de certa forma em algumas organizações gerando demissões e isso acaba fazendo com que a organização não consiga caminhar, porque tem um processo novo de contratação, um processo novo de desenvolvimento, e isso acaba gerando uma série de contratempos, né? Todos esses pontos expostos requerem conhecimentos específicos, né? Skills essenciais como financeiros, operações, tecnologia. Esses são skills que precisam ser desenvolvidos, né? Então, os líderes precisam transmitir confiança, né? Então, o processo de desenvolvimento de liderança, de retenção, ele passa por uma série de pontos, como tomada de decisões acertadas, o poder de síntese de informações e um ponto importantíssimo que é recorrente, que é a questão de desenvolvimento de talentos. Peço desculpas, estou um pouco gripado. Um ponto importantíssimo, né? Hoje nós passamos por um momento de mercado global, vamos chamar assim. Ora,
bom, hora ruim, né? Então, momentos instáveis que nós passamos, né? Em questão de talentos, isso é um paradoxo, né? Então, quando que é o momento de contratar, quando que é o momento de eh, fechar a torneira e reter custos, né? Então, a Deloitte fez uma pesquisa globalmente e na sua pesquisa, 31% dos empregados entrevistados não estão contentes na atual posição, né? Isso indica que o colaborador tem, ou, tem a vontade de mudar ou de posição ou de organização, né? Isso significa que as organizações não podem negligenciar o fato de que um processo de gestão de talento ou um processo de desenvolvimento de talentos e desenvolvimento de pessoas passa ah, e está diretamente ligado ao processo de retenção. Como que eu faço? Como que eu retenho os meus colaboradores, retenho os meus talentos de uma forma adequada, de uma forma que eles se sintam privilegiados? Hoje é muito comum, principalmente para a geração X, Y, Z, e que agora tem uma nova nomenclatura, né? Geração Millennium, eles precisam se sentir envolvidos no trabalho. Eles precisam entender que o que eles fazem no dia a dia deles é significativo para a organização, é significativo para ele, né? E que ele realmente é uma peça que fundamental, vamos guardar as devidas proporções, para o andamento do negócio. Depois que esse processo é feito, normalmente isso é buscado através de uma cultura organizacional, de um que nós chamamos de employer branding, onde o colaborador se identifica com a marca e com os objetivos da organização. Nós conseguimos identificar aonde estão os nossos turnover zones. E aí eu vou tratar esporadicamente, ou melhor, pontualmente, essas zonas aonde eu, de turnover, onde eu tenho um índice muito grande de entrada e saída de pessoas. Ou isso se deve ao fato uh, de um problema com a gestão, ou isso se deve a um fato uh, onde o desenvolvimento de carreira e a transparência dos processos não é claro. Isso pode vir e ser apresentado de diversas formas, né? É, um ponto importantíssimo é melhorar a comunicação da organização para com os seus colaboradores. Então, ser claro e objetivo em comunicações com os colaboradores, isso é de fundamental importância dentro da organização, até mesmo para que os colaboradores se sintam privilegiados e sintam um respeito pela organização. E esse papel de dar sentido ao trabalho do colaborador é um papel fundamental da área de gestão da organização. Não somente dos executivos, mas das pessoas que têm uh, o papel de gestionar pessoas. Independente do número de pessoas que é gestionada, mas isso passa pelos gestores da organização. Quando os gestores conseguem deixar claro para a organização, deixar claro, na verdade, para o colaborador, que o trabalho dele contribui para o sucesso organizacional, que o trabalho dele reflete diretamente na organização, a pessoa se sente evidentemente importante, né? Eu uso até um exemplo muito claro, em que a pessoa que monta uma geladeira, se ela monta mal uma geladeira, a geladeira apresenta defeito, a marca entra em falta de credibilidade e, consequentemente, isso acaba
se tornando uma bola de neve. E aí gera um descontentamento do colaborador e que acaba fazendo um processo evolutivo, vamos dizer assim. Como que as organizações normalmente devem endereçar o significado no trabalho? Primeiro, construir tudo o que ela pretende, como alinhar a motivação individual em cima de uma base com energia, uma base com vontade, uma base com ah, determinação. Se a própria organização não passa essa credibilidade de vontade, de energia, de determinação, o colaborador não, não adquire isso. E isso pode ser passado também de forma sistêmica, de forma ferramental, aonde ele consegue ver claramente quais são os objetivos que ele, como colaborador, possui, quais são os objetivos que a organização possui, né? Alinhar uma motivação individual a uma motivação, a uma aspiração organizacional, criar um ambiente de trabalho positivo, né? Criar um ambiente de trabalho agradável para os colaboradores. Isso faz parte de um processo de retenção, tanto de talentos como de pessoas que não são talentos, são mais operacionais, mas retenção da força de trabalho. Isso passa fundamentalmente pelo processo de retenção, aonde o colaborador se sentindo bem dentro da organização a qual ele trabalha, bem no sentido de ali não ter desavenças, entender que existe sim em algumas organizações uma competição, mas que essa competição é saudável, né? E existe um trabalho em equipe e que o trabalho do indivíduo de repente reflete num trabalho em equipe, isso é fundamental, né? É, ter pessoas que realmente levem os valores da organização a sério, né? Que a organização responda a mudanças tanto mercadológicas como mudanças ah, do mundo em si de uma forma aceitável, como por exemplo hoje para as novas gerações. Se não tem acesso a mídias sociais, praticamente essa nova geração Z, Millennium, não se sente confortável. Eles precisam estar conectados a todo momento, né? E, e ver também, entender como que as pessoas se entusiasmam, tanto com a organização quanto com aonde que elas se sentem confortáveis em trabalhar. Isso faz com que 30% dos executivos que eles elencam planejamento de sucessão, né, como uma prioridade. E é óbvio, como nós já comentamos há pouco, que a sucessão de um cargo específico ou de uma posição de gestão dentro da organização tende a ser muito mais fácil, rápida e produtiva se for feita com colaboradores que já estão dentro da organização, né, levando pessoas do entry level para uma área de gestão, de uma área de gestão para uma área de diretoria, de gerência e assim sucessivamente, até mesmo por questões organizacionais. E uma solução que nos permita identificar, por exemplo, quais são potenciais pessoas, potenciais colaboradores, potenciais talentos que possam ocupar determinado cargo, nos ajuda bastante a chegar, por exemplo, para um diretor que está se aposentando ou está deixando a companhia, apresentar um pool de candidatos e ele olhar para esse pool e avaliar essas pessoas de forma
adequada, né? Isso é muito interessante, isso é muito é, saudável dentro de uma organização. Ah, para que se tenha um plano de sucessão, né, que o mercado normalmente chama de succession planning, é essencial que nós tenhamos um pipeline de talentos. É, manter um pipeline de talentos não significa dizer que o colaborador vai ser galgado a um patamar maior dentro de X tempo. É dentro de um roadmap, dentro de um planejamento, preparar esse talento para ocupar uma posição e fazer a transição desse colaborador. Algumas organizações têm como premissa uma movimentação lateral ou vertical a cada 3 anos, de forma de 3 a 5 anos, de forma obrigatória para os seus colaboradores. Isso até evita que a organização fique estagnada e que você crie dentro dos seus colaboradores uma motivação para que eles constantemente se atualizem, que você crie uma motivação e retenha talentos e colaboradores, porque eles sabem que em 3, 5 anos eles podem almejar e podem buscar uma nova colocação dentro da própria organização. E a complexidade dessas movimentações é definir regras claras e objetivas, evitando planos muito complexos ou planos meteóricos para essas pessoas, para esses colaboradores e até como organização. E tudo isso tem que, claro, estar alinhado à estratégia de negócio, a definir competências e competências, soft skills, conhecimentos técnicos de forma clara, para que isso não se torne uma avaliação empírica. De certa forma, ela vai ser empírica, mas não se torne um achismo de quem pode ser ou não um talento ou quem pode ocupar ou não uma posição determinada dentro de uma organização. Isso vai minimizar o gap de talento que nós temos dentro da organização e, consequentemente, isso vai suportar os negócios da organização, trazendo, se for uma organização focada em vendas, um crescimento de vendas, porque se o colaborador conhece o mercado, conhece aonde ele atua, conhece aonde ele está trabalhando, é óbvio que eu tenho um crescimento da organização como um todo, aumento de lucros, se for uma empresa de serviço, um aumento e uma melhora da qualidade do serviço, um retorno maior sobre o que a organização tem como patrimônio. Esse patrimônio pode ser tangível ou intangível, né? E, evidentemente, o talento passa a suportar a organização como um todo, né? E isso, a tecnologia vai fazer o quê, né? O que que a Oracle consegue trazer para vocês de solução para que isso se torne tangível? O que que a tecnologia vai habilitar para vocês ou para as organizações nesse momento? Uma solução que possa ir de fim a fim, né? Soluções end-to-end, ou seja, desde um processo de gestão propriamente dita, aonde nós temos questões de recrutamento, questões de
análise, questões de plano de sucessão. Então, soluções que consigam, evidentemente, ter insights sobre a sua força de trabalho, entender exatamente como funciona uma gestão de talento, como desenvolver lideranças, são questões importantíssimas que a, a Oracle, através das suas soluções, consegue endereçar para vocês. Então, nós conseguimos garantir que a pessoa certa está no lugar certo agora e aonde que essa pessoa pode estar no futuro. Então, através de soluções aonde nós consigamos mensurar, medir, analisar e apresentar isso de forma palpável para a organização, nós conseguimos garantir que as pessoas estão desempenhando, estão no seu lugar correto, tanto agora como no futuro, né? As soluções da Oracle já têm embutidas, sem nenhum custo adicional, dentro da organização, análises preditivas que conseguem mostrar de forma clara e objetiva quais são ou qual é o potencial risco de perda de um talento ou de um colaborador, levando-se em consideração tempo de casa, cargos, salários, tempo na posição, avaliações anteriores de performance. Então, consegue nos dar, retomar a linha de raciocínio desde o início dessa linha de raciocínio para que todos possam estar na mesma página. Então, as soluções da Oracle têm análises, funções de análises preditivas embutidas dentro da solução que nos permitem ter uma clara visão, por exemplo, de qual é o risco de perda de um colaborador ou de um talento, né? Para essa situação. Então, levando em consideração tempo de casa, tempo na posição, cargos e salários, análise de performance e tudo mais, né? Além disso, as soluções da Oracle conseguem trazer para vocês situações aonde eu consigo fazer um cenário de what if, ou se eu mudar, se eu fizer um aumento de salário, ou se eu mudar um colaborador de posição, fizer um tempo de... O que acontece? Como que qual que é o comportamento do meu pool de talentos? Como que isso funciona? Então, reparem que na simulação eu fiz um aumento de salário para um colaborador, para um talento. Isso reflete diretamente em outros colaboradores, pode refletir, né, diretamente em, em descontentamento ou no posicionamento de outros colaboradores. Então, só repetindo, por exemplo, eu pego uma pessoa, o João, faço, vejo que ele tem um risco alto de deixar a organização, eu dou um aumento de salário para essa pessoa e é óbvio que eu diminuo o risco de perda de uma pessoa e posso, de certa forma, afetar o risco de perda de outras pessoas e eu posso simular o que isso poderia causar dentro da organização e isso é essencial para uma tomada de decisão, né? O desenvolvimento de liderança, ele ajuda a entender
como que performam as pessoas dentro da organização, criar um pipeline de, de pessoas, de colaboradores, de talentos para substituir outros líderes dentro da organização. Então, as soluções da Oracle têm isso, desenvolvimento de liderança de forma sistêmica dentro das suas soluções, que torna muito mais fácil para os executivos olhar para um grupo de, vamos chamar um grupo de talentos, um grupo de líderes e comparar um líder com o outro, comparar um colaborador com o outro, identificar o que precisa ser desenvolvido dentro de um indivíduo, desenvolvido no indivíduo ou não, e consequentemente, aumentar o nível de satisfação do colaborador. Isso acaba caindo em planos de desenvolvimento, né? Criar programas de desenvolvimento especializados para determinados públicos, né? Esse vai ser o foco do nosso próximo webcast, daqui a 15 dias, onde nós falaremos sobre como traçar e como que uma solução consegue ajudar num plano de desenvolvimento, ajudar num plano no gerenciamento de conhecimento da organização, né? E isso pode ser criado buscando um desenvolvimento interno enfim. O plano de sucessão e a questão de sucessão de líderes, o plano de sucessão, as soluções da Oracle conseguem trazer de forma clara. Isso é um esboço desenhado, mas é muito próximo da realidade o que vocês veem do look and feel da aplicação, né? Então, de forma fácil, ele consegue comparar e identificar quem são os líderes, se existe uma criação de uma nova área dentro da organização, quem são, baseado nos skills, competências que a organização deseja, quem são os candidatos internos e ou externos que podem ocupar essa posição, né? Então, as soluções da Oracle, elas conseguem permear e trabalhar todos os pontos que nós falamos de como reter o nosso talento, né? Então, nós fizemos o processo de recrutamento e seleção, e isso é essencial também já no processo de retenção de um talento, porque uma má experiência no processo de recrutamento e seleção já dá uma má impressão para o colaborador que está ingressando na organização. Passando por questões de compliance, compensação, benefícios, pagamento por performance, desenvolvimento, gestão de aprendizado, as soluções da Oracle conseguem ajudar. Como que tecnologia consegue ajudar, né? Então, para a parte de performance, goal management, né, gestão de métricas e performance, é avaliar o desempenho e o curso correto dessa avaliação, é conseguir ter feedback contínuos durante todo o processo e a qualquer momento do processo de pessoas laterais, superiores imediatos, pessoas que trabalham com o colaborador, com o talento, né? Fazer o desenvolvimento de gestão, então criar planos de desenvolvimento, gerenciar preferências de carreira, levando em consideração qual a movimentação que o colaborador deseja, que o talento busca, né? Ter um histórico desse desempenho e conseguir ranquear esse colaborador e esse talento de forma que eu consiga compará-los a outros colaboradores e a outros talentos, né? Ter condições, se a empresa for uma empresa que trabalha com meritocracia, pagar os colaboradores por desempenho, por performance,
né? Então, se isso está alinhado ao budget da companhia ou não, qual que é o budget que eu tenho para fazer esse pagamento por performance ou não, quem são os meus top performers, se eu pago mais, se eu pago menos. Então, as soluções da Oracle conseguem justamente nos ajudar nessa questão. Em questões de gerenciamento de aprendizado, conseguir ter currículos específicos para determinadas áreas, enfim, ter condições de deixar isso de forma transparente. Isso passa justamente pela pergunta que nós nos fizemos no começo da nossa apresentação, que é justamente o título do nosso bate-papo de hoje, que é justamente recrutei. E agora? Como que eu posso identificar, reter e desenvolver o talento? Nós passamos por pontos de como identificar, acredito que passamos por pontos de qual é o processo de identificação, normalmente quais são as tendências que as organizações veem para identificar e reter um talento, como que eu desenvolvo esse meu talento e passamos por pontos como que as soluções da Oracle conseguem ajudar nesses pontos, como que as soluções da Oracle conseguem ajudá-los no processo de recrutamento, conseguem ajudar no processo de identificação e retenção do talento e como que eu desenvolvo esse meu talento, né? Nós enviaremos a vocês um link que são as 10 boas práticas de gestão de talento que seriam imperativas, vamos dizer, guardadas as proporções, para uma organização, né? Então, a primeira delas é desenvolver uma metodologia de fazer recrutamento usando mídias sociais, né? Então é óbvio que se você tem um talento, ele tem um pool de amigos em mídias sociais, você consegue interagir através de Facebook, LinkedIn, Twitter e encontrar o candidato correto que você está buscando, que é justamente a parte do processo de recrutamento. Fazer o que nós chamamos de employer branding, ou seja, já dar uma experiência agradável ao colaborador no momento que ele está buscando uma colocação profissional, uma recolocação profissional. À medida que isso é satisfatório aos olhos do colaborador, a experiência é satisfatória, como feedbacks automatizados de aceitação, de não aceitação no processo seletivo, um e-mail falando que não foi possível utilizá-lo nesse momento, que o currículo fica guardado. Isso pode ser automatizado dentro das soluções da Oracle. E a cada fase que ele vá galgando dentro do processo seletivo, ele possa ser informado de como está o decorrer do processo dele, isso é fundamental também, né? Ah, fazer com que os engajamentos dos gestores, dos managers, possa ser maior, né? Então, habilitando aí questões de iniciativa, feedback, enfim, coach, tudo isso pode ser feito dentro da própria ferramenta da Oracle, das soluções da Oracle, né? O quarto ponto é ter condições de que o colaborador ou o talento que você adquiriu, vamos usar esse termo, possa rapidamente estar apto a, a trabalhar e preparado para as funções do dia a dia e também possa ter
um plano de desenvolvimento de carreira adequado às suas necessidades, né? Então ter também aí um pool de talentos internos, criar e desenvolver talentos internos. A solução nos permite identificar quem são esses possíveis candidatos, né? Fazer o processo de integração desses talentos. O sétimo, boa prática é fazer o que nós chamamos de line-up, né, do, dos futuros líderes. É conseguir identificar as competências, criar um ambiente de desenvolvimento de líderes adequados, né? O oitavo é automatizar o processo de gestão de talento. Então, fazer com que isso seja sistêmico, que isso seja palpável e isso possa ser apresentado para qualquer nível organizacional. O nono seria mover todo mundo na mesma direção, fazer com que a organização caminhe em busca e entenda quais são os objetivos estratégicos da organização e que as pessoas entendam que o objetivo pessoal pode estar alinhado a um objetivo estratégico e entender que ele tem valor para a organização. E o décimo e última boa prática, que pode ser uma das 10 boas práticas que podem ser comentadas, é justamente conseguir fazer isso de qualquer lugar, em dispositivos móveis, através de celulares, de ferramentas como Outlook, enfim. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, né? Onde nós passamos por uma série de pontos. Acredito que as perguntas e os pontos abordados no nosso webcast de hoje responderam às necessidades e ao que se propôs no nosso webcast de hoje. Fico à disposição para eventuais dúvidas através do chat ou por voz. Eu vou habilitar o microfone de todos os participantes e vocês podem fazer perguntas ao vivo. Então agradeço, antes de mais nada, a presença de todos e aos que vão sair, desejo um bom dia, um bom almoço e um excelente resto de tarde para vocês. E muito obrigado pela participação de todos.